Nunca experimentara semelhante coisa. Nunca homem algum ou mulher alguma produzira-lhe tão esquisita impressão desde que se conhecia. O certo é que o pequeno abalara toda a sua alma, dominando-a, escravizando-a, logo naquele mesmo instante, como a força magnética de um ímã. E com essas palavras do romance O Bom Crioulo, escrito pelo cearense Adolfo Caminha, em 1895, um dos primeiros romances de todo o mundo ocidental a ter um protagonista homossexual, que abrimos a Flides, a primeira festa literária da diversidade sexual de Fortaleza. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Monstra e estou aqui para celebrar com vocês o nascimento em Fortaleza da primeira festa literária da diversidade sexual, Flides. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O coletivo Flides é quem realiza esta festa, também de caráter pioneiro e simbólico, para a promoção da cidadania, além de ser um polo de resistência e de progressismo cultural em defesa dos grupos LGBTQ+, por uma cultura diversa e livre de todo preconceito. Hoje e amanhã, 1º e 2 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, a Flides funciona aqui, no Centro Cultural Belchior, com a exposição de livros, na qual contamos com a presença das principais editoras no país que atuam no segmento LGBTQ+, e de livrarias parceiras. A exposição está com as portas abertas até às 21 horas. Gostaríamos ainda de destacar a realização, nesses 2 dias, do Estúdio de Criação Literária, comandado pelo escritor cearense Antônio Lacarne, e voltado para o aprendizado da escrita criativa com temática LGBTQ+, das 9 horas ao meio-dia. A Flides conta com o apoio do Instituto Cultural Iracema, Centro Cultural Belchior, Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará. E entre os parceiros, a Aeroway, Cantinho do Frango Sul, deputados Luiziane Lins e Eumano Freitas, Hotel da Vila, Hotel Ibis, Perua Convicta, Topping Tour, Unilab e Varandão da Vila. Também gostaríamos de registrar um agradecimento especial à Skol. Gostaríamos de pedir que, ao fazer registros, vocês fizessem fotos e vídeos sem flash e que marcassem o perfil oficial da Flides, que é @FlidesOficial. Vamos chamar também aqui, para dar boas-vindas a todas e todos, para vocês, o diretor do Centro Cultural Belchior, Lenildo Gomes. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Em nome da Prefeitura de Fortaleza, do Instituto Iracema, do Centro Cultural Belchior, para a gente é um extremo prazer e motivo de enorme satisfação e alegria abrigar esse evento. Eu acho que desde a primeira vez que Paulo nos procurou aqui com a proposta, acho que não teve nenhuma dúvida de que seria muito legal poder apoiar. É muito legal ver tantas pessoas queridas, alguns que eu já não vi há algum tempo, tipo Valden. Valden, é muito, muito bom ver você aqui, viu? Bom, e aí, só rapidamente, assim, na verdade, sejam todos e todas bem-vindas à Casa de Praia da Música, que é como a gente chama o Centro Cultural Belchior. Esse espaço, ele passou por uma reprogramação, digamos assim. Ele foi inaugurado pela Prefeitura de Fortaleza em maio de 2017, e a partir de setembro do ano passado, setembro de 2018, nós assumimos, eu, né, na direção do espaço, mais uma equipe, Renata, que está por aí, Marcelo, a convite do próprio Instituto Iracema, e de lá para cá a gente vem trabalhando muito na construção da ideia de que esse possa ser um lugar de encontro das pessoas que frequentam, eu digo que é a melhor praia de Fortaleza, que é essa praia que está aqui na frente, a Praia do Lido, mas que a gente gosta de chamar mesmo, me desculpem quem não gosta, mas para mim é a Praia dos Crush. É como as pessoas reocuparam o lugar, chamando dessa forma, e aí a perspectiva é que esse lugar, evidentemente,
a partir dessa nossa chegada aqui, nesse desafio de construção de uma identidade, seja um espaço voltado para o apoio, prioritariamente à cena da música independente de Fortaleza, mas também dialogando e entendendo que o lugar das linguagens artísticas é a sua integração com as outras linguagens, e percebendo que, na verdade, a gente, apesar de se chamar de Casa de Praia da Música, porque a gente quer que seja esse lugar que as pessoas se sintam na casa de praia, de fato, que se sintam à vontade aqui. Como a gente é um centro cultural muito pequeno, se comparar com outros que tem na cidade, entendê-lo como casa de praia foi a forma como a gente começou a perceber que talvez ele pudesse se tornar um lugar mais agradável. E aí, rapidamente, aproveitando para fazer a propaganda, porque é tudo muito novo ainda, para o Centro Cultural Belchior, esse momento, dizer que a gente tem uma programação regular aqui aos sábados, não só a programação que a gente promove, que a gente chama de Na Calçada, com shows, mas também a programação de coletivos e de grupos de músicas, onde a gente cede espaço, que nós temos, não está aqui agora, também um palco aberto para ensaios. Se alguém aqui tiver uma banda ou um grupo e que quiser chegar e ensaiar, é gratuito. Está tudo montado aqui, tem bateria, amp de guitarra, amp de baixo, microfone, essa sonorização, uma mesa. Nós também recebemos propostas de ocupação do coworking, que é uma sala que tem aqui na frente, para trabalho. Essa programação é toda gratuita. E em breve, em abril, provavelmente, nós vamos inaugurar nesse espaço aqui de baixo o Memorial Belchior. Na verdade, o Belchior é o nosso grande legado. E aí, quando nós chegamos aqui em setembro, nós começamos a ter um delírio, que era imaginar o Belchior na nossa varanda, que agora a gente vai chamar de Mirante. Você sobe a escada, vai lá e você tem a melhor vista da praia. E imaginava esse Belchior lá, olhando para aquela praia, e quando a gente imaginava que o Belchior ia parar lá naquela varanda para olhar para a praia, a gente só imaginava que ele não ia querer ficar na varanda. Ele ia descer porque esse lugar aqui na frente é o lugar da diversidade, é o lugar onde as pessoas da cidade, de todas as tribos, todos os bairros e territórios se encontram. Então, por favor, aproveitem hoje e amanhã, ocupem o espaço, voltem outras vezes, certo? No sábado que vem tem programação aqui. A partir do dia 12 de janeiro, nós inauguramos um café aqui, o Café Diajá, e aí, de quarta a sábado, esse café ele é aberto, tem DJ, enfim, tem várias coisas, e a gente coloca um lounge. A programação da FLED segue com shows no final da tarde e outras coisas, até amanhã. E é isso, sejam bem-vindos e muito bem-vindas. Eu falei mais do que eu disse que eu ia falar. Eu gostaria de registrar a presença também, chamar para uma fala a Suzete Nunes, secretária executiva da Secretaria da Cultura do Governo do Ceará. Boa tarde. Dizer que eu estou muito feliz de estar nesse lugar que tem um significado muito especial para todo mundo que está aqui, que é a Praia de Iracema, que é o Centro Cultural Belchior, por tudo que ele representa para a gente como esse papel de ressignificar esse lugar. Dizer que meu primeiro banho de mar foi aqui, Lenildo. Eu vinha com 6 anos de idade de Santana do Acaraú, morar em Fortaleza, e eu tive o prazer de tomar meu primeiro banho de mar aqui na praia, que hoje é chamado Praia dos Cruzes. E é um lugar de afeto, né? E não podia ter ninguém melhor que você, tão criativo e tão inventivo, estar aqui nesse lugar, nos ajudando a ressignificar essa praia, essa casa de praia. Bem, e dizer que eu também vejo aqui um encontro de gerações, de amigos, Valder, professor Gilmar. Fiquei ali tão orgulhosa de ver o livro ali, Ilka, professor. E é isso, dizer que essa iniciativa, da primeira feira da diversidade sexual, ela é uma iniciativa arrojada na perspectiva de que hoje, o que a gente está vivendo nesse país, onde a gente está tão cerceado dos direitos humanos, tão cerceado da criatividade, a gente precisa afirmar esse lugar com a arte, né, e ser cada vez mais efetivo na diversidade, mais efetivo na perspectiva de que a gente precisa contemplar essa pluralidade. A feira da diversidade, ela
também representa uma nova cena, né? Um aquecimento dessa nova cena cultural, desse circuito de eventos culturais. É o projeto apoiado pela Secult, que tem exatamente esse papel de fomentar esses festivais e esses eventos culturais. Mas a perspectiva também dessa feira é de ampliar a possibilidade das políticas públicas ligadas à diversidade e à cidadania e às políticas para as artes. A Secult tem, assim como a feira é pioneira, a Secult também construiu, a partir de 2016, uma política voltada para a cultura LGBT e criou o primeiro edital, né, LGBT. Isso foi muito importante nesse momento, tem uma importância simbólica, tem uma importância efetiva para as políticas públicas. Inclusive, dentro dos muitos produtos culturais que o edital proporcionou, ele gerou uma coletânea chamada, se eu não me engano, Resistência e Diversidade, que revela ali uma cena de vários autores desse universo, né, dessa literatura LGBT, que mais? Né, que se amplie. Mas a gente está aqui hoje para gritar pela essa diversidade. Gritar no bom sentido, não com o ódio, não com a arma, mas com o amor, com a solidariedade, com a capacidade da gente se unir e de revelar um pensamento crítico a tudo que está aí, né, e não nos intimidar com o que está aí. Muito pelo contrário. Né? E essa feira, pelo que eu percebi, o pouco que eu já senti dela, ela tem ali a tradução perfeita de uma coisa que é muito cara para a gente, enquanto política pública, na área de livro, leitura e literatura, que é a bibliodiversidade. Né? Ali está estampado. Eu já vi, numa primeira edição, já vi ali certamente mais de uma dezena de editoras. Né? Editoras, desde a Companhia das Letras, mas editoras independentes, pequenas editoras. E a gente precisa avançar, esse é um grande desafio nosso, de avançar numa política que fomente não só essa dimensão artística, simbólica, cultural da literatura, mas também outras dimensões do campo, do livro, da leitura, essa dimensão, inclusive, econômica. Mas que seja uma cena que represente essa diversidade como um todo. E eu queria aproveitar esse momento para fazer também um convite. Né? Nós estaremos lançando a Bienal Internacional do Livro, de 2019, e essa edição já está com a data confirmada, que é 16 a 25 de agosto. Né? Então, as editoras que estão aí, os autores que estão aí, os artistas que estão aí, que dialogam com a literatura, com o livro, com a leitura, com o pensamento, estão todos convidados a participar, de uma maneira ou de outra, da Bienal. A gente está cada vez mais, a edição da Bienal, esse ano, o tema vai ser os livros e as cidades. Então, a gente vai se esparramar pela cidade. A Bienal ela vai extravasar muito para além do centro de convenções. Vai ocupar muito mais espaço e vai tentar dialogar o máximo possível com outras linguagens artísticas e com a diversidade. Diversidade em todos os sentidos, né? Étnica, de gênero, sexual, regional, enfim. E que estejam contemplados todos, né? Todos pela cultura, todos pela arte, toda pela luta, a resistência. E viva a democracia, a arte e a cultura. Muito obrigada. Gostaria de convidar também a Labelle Rainbow, da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz, agradecer o convite de estar aqui hoje, conversando, se encontrando com vocês. Em nome da Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura de Fortaleza, a gente agradece o convite. E, além disso, né, é importante dizer, eu estava até perguntando, quando eu cheguei, quem que tinha pensado a ideia da FLIDS, quem estava, de fato, na realização, na organização. E me foi dito que foi um coletivo. Né? E, na mesma hora, me veio à cabeça, para pensar, para criar, para fazer o que a gente faz tão bonito e colorido, a gente realmente não precisa de CNPJ. CNPJ ele é para resolver burocracia. Né? E a feira ela vem para Fortaleza justamente nessa perspectiva, de tornar a cidade mais colorida. Hoje, nesses 2 dias, Fortaleza está mais colorida, sim, porque a feira
a festa literária está celebrando a nossa vida, está celebrando a nossa produção, a nossa cultura, a nossa arte. E no momento como a gente passa hoje no país, de extrema ameaça à nossa vida, aos nossos direitos, aos nossos afetos, amores e a tudo que a gente faz, a festa literária é extremamente necessária e fortalecedora, né, para a nossa democracia, para a nossa cidadania e para a nossa dignidade real e de fato. Então, só tenho a agradecer o convite, parabenizar a todo mundo da organização, da idealização, a equipe que está trabalhando, e deixar aqui o nosso apoio para levar essa festa para todos os outros cantos de Fortaleza. Muito obrigada e boa tarde. E adorei o nome, tá? Eu queria registrar também a presença dos alunos da Unilab, a Universidade Luso-Afro-Brasileira, em especial do coletivo Chá com Glitter. E agora a gente vai dar início ao painel, a abordagem LGBT na literatura ficcional brasileira. Para mediar esse painel, gostaríamos de chamar a professora do Instituto de Humanidades da Unilab, Joami. A Joami é artista visual e trabalha com arte e literatura contemporâneas da língua portuguesa, promovendo discussões sobre arte urbana, cidade, urbanidade, gênero, corpo, erotismo, escrita e escritura poética. É coordenadora do Ateliê, grupo de pesquisas e estudos interartes da Unilab. Bem-vinda. Gostaríamos de chamar para compor a mesa o professor Gilmar de Carvalho. Gilmar de Carvalho é bacharel em Direito e em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Fez ficção, teatro e ingressou no Magistério Superior em 1984, tendo se aposentado da UFC em 2010. Foi o correspondente cearense do jornal Lampião da Esquina, publicação de referência para o movimento gay no Brasil. Gilmar tem vários livros publicados e artigos em revistas acadêmicas do Brasil e do exterior. Gostaríamos também de convidar para essa mesa o escritor piauiense Roberto Muniz Dias. Roberto Muniz Dias é um premiado dramaturgo, romancista, contista, poeta, artista plástico e mestre em literatura pela UNB, Universidade de Brasília. Também é formado em Direito e integra a Comissão de Tolerância e Diversidade Sexual da 93ª Subseção de Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. É autor das seguintes obras literárias: Adeus Aleto, Um Buquê Improvisado, O Príncipe, o Mocinho ou o Herói Podem Ser Gays, Hemorragia, Contos, Crônicas e Inseguranças, Urânios, A Teia de Germano, Uma Cama Quebrada, Teatro, e Trilogia do Desejo, uma coletânea de romances. Roberto apresentará seu livro Uma Questão de Jeito amanhã na Flides, às 15h30, com direito a autógrafos. Não percam. Ao final do painel, Gilmar e Roberto estarão disponíveis para perguntas e comentários sobre a temática discutida. As inscrições podem ser feitas com a nossa equipe de apoio. Logo após o painel, o professor Gilmar de Carvalho irá apresentar aqui mesmo no auditório o livro Ilka, que também marca o lançamento do selo Flides Editora. O livro está sendo vendido aqui, na entrada do auditório, e custa apenas R$20. Toda a renda será doada à Associação dos Voluntários do Hospital São José. Vamos ajudar essa causa. Uma ótima Flides a todas e todos. É um momento de muita alegria estar aqui, né? E quando eu pensei na apresentação dessa mesa, eu fiquei pensando em tudo que eu vivenciei na minha formação no curso de letras dentro da literatura, né? E me veio muito uma discussão sobre literatura universal, que a gente ainda hoje tem isso, né, na universidade. Ainda hoje os alunos têm que passar por isso, essa coisa de literatura universal. E aí eu fui me lembrando de alguns personagens de alguns livros, o Romeu e Julieta, do Shakespeare, o Vasco da Gama, nos Lusíadas de Camões, ou o Dom Quixote, do Cervantes, ou a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, o Ismael, que é o marinheiro lá do Moby Dick, o Ramanovich,
Crime e Castigo, Dostoiévski, Capitu e Bentinho, Dom Casmurro, de Machado de Assis, o Gregor, de A Metamorfose, de Kafka, o Marcel, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, a Dolores, que é a Lolita, de Nabokov, ou a Aurélia, que é a Senhora, né, de José de Alencar, etc., etc. E eu fui me questionando, literatura universal, de qual universo nós estamos falando? Né? A literatura universal toca nas grandes questões humanas. Era sempre o que os nossos professores respondiam, quando a gente dizia, mas o que é essa literatura universal? Aí eles respondiam para a gente, literatura universal, ela toca nas grandes questões humanas. E a gente ouvia essas afirmações desde a escola, na universidade também. E a gente perguntava, e quais são essas grandes questões humanas, né? As grandes questões humanas são a dor, a morte, o amor, o sofrimento, a ética, etc. Mas o que eu sempre achava estranho era que essas grandes questões humanas, elas só pareciam ser possíveis arrendadas por homens. Eram homens brancos, homens ricos brancos heterossexuais. As grandes questões humanas, elas vinham sempre a cavalo com esses homens, que geralmente também eram príncipes, nobres. Mas, para não ser injusta, elas também vinham com um certo tipo de mulheres, né? Eram mulheres brancas cosendo roupas e tocando piano, mulheres brancas heterossexuais cosendo roupas e tocando piano. Né? A gente vai ver na história, tem muito disso. Então, foi ficando evidente que aquilo que eu aprendera, entre aspas, como universal, na literatura e na ciência, de modo geral, na verdade era algo bem particular e normativo. Né? Nós tínhamos aí uma literatura eurocentrada, branca e heteronormativa, que durante séculos foi vendida e naturalizada como universal. Afinal, quem escrevia essa literatura predominantemente, senão os homens que atendiam a esse modelo universal? Trazer à tona outros sujeitos que foram excluídos das literaturas no mundo, homens e mulheres negras, gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, coletivos de periferia, etc., ao invés de segmentar, como gostam de afirmar alguns colegas e algumas colegas minhas, experts em literatura, né? Ao invés de segmentar, muito pelo contrário, agrega, pluriuniversaliza. Se a literatura é uma dança intensificada do humano, convido todas e todos a dançarem com, e nas palavras dos meus colegas aqui, com quem eu tenho a honra de dividir essa mesa, e quero dizer que, oxalá, nós aprendamos a dançar literaturas como um ritual gracioso de nossos poderes, a semelhança da narradora de uma escritora moçambicana linda, maravilhosa, que a gente está aprendendo a descobrir, chamada Paulina Chiziane, que tem uma obra chamada Niquete. E lá no momento, a narradora diz assim, por que não danças? Pergunta a uma pessoa, por que não danças? Dançar a derrota do meu adversário, dançar na festa do meu aniversário, dançar sobre a coragem do inimigo, dançar no funeral do ente querido, dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar, eu também quero dançar, a vida é uma grande dança. E aí agora eu vou passar a palavra para o professor Gilmar de Carvalho. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer da minha satisfação de estar aqui. Realmente é muito honroso participar da primeira edição da festa. Gostaria já de me oferecer para ser convidado para a segunda edição no próximo ano. Acho uma festa muito interessante. Se não tínhamos uma festa como essa, precisamos cada vez mais, como a Suzete falou, de termos festas desse tipo e de nos unirmos
porque temos que responder às ameaças com criação, com produção, com arte, e não com lágrimas. Então, eu trouxe um roteiro, o roteiro é muito grande, né? Eu vou ter que falar só 20 minutos. Essa cadeira é uma coisa assim, ela ao mesmo tempo protege e inibe, né? Eu estou me sentindo assim, um menino vestido de marinheiro na cadeira, não um marinheiro do Adolfo Caminha, né? Mas um marinheiro mais pudico. Então, eu vou pegar alguns pontos daqui e vou improvisar. Na verdade, eu acho que dá para a gente dizer bem, e dá para vocês ouvirem, compreenderem assim, qual é a minha proposta, o que é que eu estou aqui para dizer o quê, né? Fiz um levantamento muito exaustivo, com citações, com trechos de livros que tratam de literatura homoerótica, homoafetiva, mas seria muito cansativo eu ficar repetindo isso aqui. Eu acho que talvez valesse a pena falar do Adolfo Caminha, que é o nosso guru. E o Adolfo Caminha, não só do Bom Crioulo, mas o Adolfo Caminha também da Normalista, também A Normalista é um livro muito importante para a gente compreender Fortaleza ainda hoje, né? E o Bom Crioulo é um dos livros seminais dessa literatura queer, dessa literatura homoafetiva. Muito importante esse trabalho, muito audacioso, né? Que um jovem que morreu aos 30 anos tem escrito isso no século XIX, né? Quando a gente hoje está preocupadíssimo, né? Com a ideologia de gênero e com tantas porcarias que estão querendo nos impor. Então, a gente vem num crescendo, a partir de Caminha, a gente tem uma série de... A minha reflexão é mais brasileira do que... Foi uma edição da revista Cult, onde eu tratei de literatura homoafetiva, homoerótica brasileira, e um outro colega falou do ponto de vista internacional. Então, o meu viés é mais brasileiro, né? Então, o Adolfo Caminha realmente é muito importante. Mas eu acho que talvez mais importante seja a gente compreender que toda essa literatura ela foi uma construção e uma luta para afastar destes segmentos que hoje a gente chama de LGBTQ+, né? Para tirar disso tudo pechas de crime, de culpa, de punição, de doença, de desvio, né? Então, é um trabalho no sentido de mostrar que não é isso, né? Então, antes que se falava no o amor que não ousa dizer seu nome, né? Assim, isso soa século XIX hoje em dia, né? E é século XIX. Então, foi toda uma construção, toda uma luta que veio no sentido de fazer com que a gente falasse às claras de assuntos que não eram falados às claras, né? E a literatura, como sempre, como a minha colega falou, a literatura como sendo o repositório dos grandes temas da humanidade, né? Compreendendo e apoiando seu mal-estar em relação aos brancos, aos heterossexuais, a coisas. Você tem toda a razão no que você está falando, mas eu digo assim, mas existe uma busca de, através da literatura, a gente atingir, e essa literatura que a gente faz e que outras pessoas passaram a fazer, ela vai realmente desmontando esses clichês, esses estereótipos dos brancos, dos heterossexuais, dos ricos. Eu tive vontade de rir, mas rir no bom sentido, quando você falava dos vestidos das mulheres e das mulheres tocando piano. Realmente eram personagens como se tivessem saído de peças antigas de teatro, do contador de história do Canal 2, né? Era aquela coisa assim, com uns caramanchões, um piano e as pessoas tocando. Então, houve um esforço no sentido da gente substituir isso por outras falas, por outros olhares, por outras angulações, por outras dicções, para superar essa coisa negativa de que nós deveríamos estar segregados, que o que nós fazíamos não interessava, porque nós devíamos estar nos guetos, porque a literatura não era o que a gente fazia. E, ao longo do tempo, a gente foi vendo novos atores sociais entrando em cena, a gente foi vendo que houve
uma ruptura com um tipo de literatura que se fazia, que hoje a gente lê do ponto de vista histórico, porque tem que ler, mas não é uma literatura que acrescente, que quebre paradigmas ou que leve a escrita para outros níveis, para outros limiares, né? Que essa também é uma das funções da literatura, além de contar histórias, trabalhar com linguagem de dentro para fora, para que essa linguagem imploda e a gente possa ter uma fala mais rica, como nós temos hoje, do que tínhamos antes, uma fala mais diversificada, uma fala mais rica, uma fala que tente dar conta dos problemas de todos os homens e de todas as mulheres do mundo, e não apenas uma fala tão egocêntrica, tão egoística como a gente teve durante algum tempo, né, dos brancos, dos ricos, dos poderosos. Não é mais isso. E um ponto que eu gostaria de colocar, assim como um marco, uma referência, teria sido o jornal Lampião da Esquina, de 1978. O João Silvério vai estar aqui, maravilhoso, depois vai poder falar mais sobre isso, na conversa que ele vai ter com o jornalista Emerson Maranhão. Mas o Lampião foi um jornal que escancarou algumas questões que não podiam ser escancaradas. Eu lembro que, como eu fui correspondente no Ceará, uma coisa muito simples, assim, publiquei um artigo, não fui nenhum estrelismo. Quando fizeram um vídeo sobre o Lampião, nem se lembraram que eu existia. Tinha alguém no Ceará que escrevia sobre isso. Eu publiquei um conto chamado As Aventuras de Carmen Miranda nesse jornal, e acho que deve ter publicado algumas outras coisas que me pediram. Nesse tempo, o meu interlocutor não era o João Silvério, era o Aguinaldo Silva, né, que era o editor do jornal. O João entra na minha vida por conta do jornal e é uma pessoa queridíssima, é uma amizade que eu cultivo até hoje, uma pessoa a quem eu quero muito bem. Ele está chegando daqui a pouco. Então, o Lampião era um jornal que ousava falar dessas questões de uma forma, num momento importantíssimo, né? Quando nós tivemos, as pessoas que têm mais idade, que estão nessa sala, sabem que nós não estamos blefando. Tivemos uma ditadura militar que cerceou nossos direitos, que matou pessoas, que, enfim, levou outras pessoas ao exílio. Isso não é ficção. O general Ustra é um torturador. O general Ustra não é um herói. Então, o jornal Lampião da Esquina era um jornal que entrava num movimento muito importante chamado imprensa nanica, ou imprensa alternativa, ou imprensa independente, que veio como uma resposta à ditadura militar. E era muito rico, porque os principais jornais que confrontavam a ditadura, eles tinham um discurso mais político no sentido mais amplo de política, né? Então, era o Movimento, era o Opinião, era o Versus, era o Ex, eram esses jornais. E o Lampião ele era mais segmentado, eram jornais do grupo homossexual, do grupo gay, como também tivemos a imprensa das mulheres, das lésbicas, isso tudo foi muito importante. E algumas pessoas elas se incomodavam com o jornal. Eu lembro que eu tentei fazer uma campanha de tentar vender o jornal, a assinatura dos jornais aqui em Fortaleza, e algumas pessoas que pareciam muito abertas e muito democráticas, elas se incomodavam com aquilo. Não, eu não quero levar isso para... Meus filhos não podem ver isso. Vale ressaltar que o Lampião era um jornal que não trazia nus masculinos, não era um jornal pornográfico. A pegada do Lampião era ser um jornal político. E esse jornal político e essa conotação política que o movimento homossexual ganha a partir do Lampião e a partir de outros jornais, Xana com Xana e vários outros jornais também das lésbicas, é que vai fazer com que a gente consiga começar a superar esses preconceitos em relação ao que nós éramos, que nós somos e ao que nós queríamos dizer. Então, a partir do Lampião, isso assim, de uma forma muito sucinta, muito superficial, a gente pode pensar num boom, né, numa explosão de uma literatura homoerótica brasileira. Aí entra, mais uma vez, né, o Aguinaldo Silva, o João Silvério,
o Gasparino da Mata, que publicou um livro chamado Os Solteirões, que organizou também antologias de contos homoeróticos, Daci Penteado e outras pessoas, até que a gente chega numa geração já seguinte, com muito mais glamour, com o Morangos Mofados e outras pessoas que fizeram tantas coisas interessantes, Ana Cristina César, e sempre tivemos grandes nomes fazendo alta literatura, e não literatura de alcova, não literatura para provocar masturbação. O objetivo do grupo não era esse, né? Então, era uma pegada política que veio, e eu imagino que o Lampião tenha sido muito importante. Eu imagino não, eu tenho certeza que o Lampião foi muito importante nesse sentido. E eu vou dizer uma outra coisa curiosa do Lampião, que talvez vocês não saibam. Ele vinha num envelope pardo, que era para que as pessoas não soubessem o que o envelope pardo trazia, né? As assinaturas, elas tinham uma promessa de vir no envelope pardo para que não fôssemos denunciados pelas manchetes, pelas chamadas do jornal. E esse jornal durou pouco tempo, claro, tudo tem um tempo de duração, mas foi feito por uma luta, e era um jornal que vendia muito pouco. Logo depois que o jornal se efetiva e começa a circular melhor, vieram aqueles atentados às bancas de jornais que vendiam não só o Lampião, mas os jornais alternativos, né, a ditadura militar. Então, a gente tem aí, eu diria que a gente tem, a partir do Lampião, um novo olhar, uma nova escrita, houve uma abertura e houve um avanço nesse sentido do que estava sendo tratado, de como estava sendo tratado, de que perspectiva estava sendo tratado. Porque, por mais que a gente reverencie, eu sou um dos que reverencia muito o Adolfo Caminha, não dá para a gente ficar lendo o Bom Crioulo o tempo todo. A gente quer ler outros temas, a gente quer ver outras abordagens, a gente quer ver as reflexões contemporâneas, atuais, sobre literatura homoerótica, homoafetiva, o nome que a gente queira dar, LGBTQ+. Então, acho que é importante a gente imaginar essa questão do Lampião como esse marco, esse referencial, para que, a partir daí, nós tivéssemos uma atualização permanente. Também não fica estagnado nos anos 1970 ou início dos anos 1980. Nós temos, hoje, essa literatura está na internet, ela está, sabe, online, e acho que há uma possibilidade muito grande de criação nesse sentido, e não só uma criação de texto, mas uma criação de um texto que incorpora som, incorpora imagem, incorpora movimento, incorpora, sabe, há uma possibilidade muito grande. Embora eu não faça isso, eu sou uma pessoa mais afeita ao texto escrito, que vai ser impresso, mas eu vejo com muito otimismo, e eu sou um fruidor em potencial desse material que amplia esse conceito de literatura, que não fica só no texto impresso, mas que recorre a todas essas outras linguagens, a esses outros códigos, a todas as outras essas referências para se enriquecer e para atingir o fruidor contemporâneo. Então, eu tinha umas anotações que eu acho muito interessantes, voltadas para um movimento chamado Cordelistas Malditos, que aconteceu em Juazeiro do Norte na virada do milênio, tipo 2000, 2001. Então, era um movimento que queria fazer cordel para implodir o cordel, né, para acabar com um certo conservadorismo que o cordel tem, ou que algumas pessoas veem primordialmente no cordel. Eu vejo de uma forma mais aberta, mas algumas pessoas acham que o cordel é muito conservador, e que essas pessoas queriam implodir esse cordel. E é muito interessante também porque é um movimento que surge em Juazeiro do Norte, uma cidade riquíssima culturalmente, muito interessante, mas com uma força religiosa muito grande, e essas pessoas queriam desmistificar, inclusive, a figura do Padre Cícero, no que não foram bem-sucedidas nessa parte.
Evidentemente que o Padre Cícero não é uma pessoa que se desmistifique através de alguns exemplares de literatura de cordel. Mas eu estava... Está perto de terminar? Nossa, mas estava tão bom. Falar da Fanca e da Salete. A Salete, que é professora da Faculdade de Direito da URCA, ela escreveu a história de Joca e Juarez, sobre 2 rapazes apaixonados que foram pedir as bênçãos do Padre Cícero. Disse ele: caro Joca, venho do confessionário, procurei sair da toca, contei tudo ao vigário, sobre a nossa condição, nosso amor, nossa paixão, é triste nosso calvário. Aliás, o novo cordel tem incorporado novos olhares sobre a sexualidade de Salete. No folheto, o que é ser mulher? Pergunta: mulher é aquele ser que vive para um varão, ou mulher pode viver com outra mulher então? Em O Grito dos Mal-Entendidos, ela brinca que psicografou o folheto que trata de um sonho envolvendo gabeira, trechos de músicas e mescla escárnio com um tom militante. Uma jovem autora de Juazeiro do Norte, Aparecida Pereira, escreveu um folheto assumidamente lésbico: sou entendido porque respeito. E você? O que vem em parte desmontar as teorias vigentes sobre o conservadorismo dessa manifestação tradicional. Para concluir, eu vou falar um pouco depois mais sobre o livro Ilka, mas eu queria dizer que o Manuel Amorim entra nesse movimento, nessa onda, no sentido de que ele era afrodescendente, ele era gay, assumido, assim, e ele vai escrever um livro que era como diria o meu querido Ismael por Deus, meu grande amigo Ismael por Deus, é um livro escrito de dentro para fora. O Adolfo Caminha era uma pessoa que não era gay, mas escreveu um livro maravilhoso e seminal, importantíssimo, que é referencial, enfim, sobre... Mas eu digo sempre, Adolfo Caminha não tinha desejo por outro homem, pelo menos eu penso que não. Agora, já o Manuel Amorim, não. O Manuel Amorim era uma pessoa, um travesti de final de semana, que era muito comum em Fortaleza nos anos 70. Ele era funcionário da Sulcam, mas no final de semana ele se montava, era maravilhoso, saía, tinha namorados, ia para festas, ia para o Muricisal da Barra do Ceará. Enfim, o Manuel Amorim, ele pintou e bordou, escreveu alguns livros, os livros estavam inéditos, e graças à Flides, nós tivemos a oportunidade de... Eu sou guardião, fiel guardião desse livro e de um outro, que eu espero estar lançando na Flides 2, e a gente traz esse livro para mostrar o que era uma escrita homoerótica feita por um gay assumido nos anos 1970 no Ceará. Então, uma boa tarde, muito obrigado. Nós agradecemos a fala do professor Gilmar de Carvalho, especialmente no que concerne a discussão, quando ele traz a afirmação categórica de que essa tal de ditadura não é uma ficção, né? Isso é importante. Especialmente em tempos de Enem de cidadãos, né? Em tempo de Enem de cidadãos, a ditadura não é ficção. É meu sobrinho, aquele rapaz que disse cidadãos. Cidadãos, é. E uma coisa também importante, não é quando o professor fala desse movimento de implosão do cordel, né? Eu acho que, de repente, no momento do debate, a gente pode aprofundar um pouco essa discussão. Agora eu vou passar a palavra para o Roberto, e, infelizmente, eu vou ter que fazer esse papel, em determinado momento, falar do tempo. Mas alguém tem que dizer a hora, senão a gente fala até amanhã. Vamos lá, quebrando o protocolo, boa tarde a todas. Né? E aí eu faço a reiteração das palavras de uma amiga minha trans, a Ludmila Oliveira, que os homens se sintam todos representados pelo feminino. E a gente entra nessa abordagem por quê? Porque a nossa linguagem, quer dizer, a nossa língua portuguesa, ela é eminentemente machista, não é? Quem é do português ou das letras sabe que se a gente colocar numa ordem sequenciada vários substantivos e um adjetivo feminino, esse plural vai para o masculino obrigatoriamente, não é? Então, e aí tem tudo a ver com o que já foi dito aqui em relação à fala dos participantes, é a questão desse olhar sobre a nossa linguagem, sobre o nosso modo de viver, sobre a literatura. Existe uma expressão em inglês chamada WASP, né, que é White, Anglo-Saxon,
Protestant, e agora o S não me lembro, mas que quer dizer o seguinte, que a literatura, e aí nós temos um grande arauto da literatura ocidental canônica, que é o Harold Bloom, que escreveu um livro chamado A História, quer dizer, o Cânone da Literatura Ocidental, e que ele vai ratificar essa existência de uma literatura eminentemente masculina, ocidental, branca, heterossexual. E aí a gente se pergunta, o que é esse universal? Outro teórico também vai falar sobre essa questão, Stuart Hall ou Homi Bhabha também vai falar sobre a questão do nacional. O que é esse nacional que representa a gente hoje? E aí a gente pensa nisso agora porque o nosso governo atual quer rebuscar esse passado nacional. Que passado nacional é esse? Que está silenciando essa nova geração ou essas novas subjetividades? Como o professor Gilmar também, eu tinha preparado uns slides para tornar a coisa um pouco mais lúdica, já que esse assunto realmente, a gente acaba enveredando para a questão acadêmica, né, os registros historiográficos do que seria a literatura LGBT e qual a participação. Eu venho com um viés político. Ainda acho interessante a gente reafirmar esse aspecto político da literatura LGBT. E aí eu vou fazer de forma um pouco errática esse panorama que eu quero falar aqui com vocês, já que eu vou ter que um pouco desviar e fragmentar minha fala. Quando a gente remonta lá a 1895, né, o Bom Crioulo, a gente está no naturalismo, no realismo-naturalismo, em que a gente considerava as relações intersubjetivas ou interpessoais animalescas, lado animalesco do homem. E aí o Bom Crioulo veio revelar essas relações através da por meio da homossexualidade um pouco doentia, nesse sentido, de posse. Nós temos aí o Amaro, um homem corpulento, negro, e o Aleixo, que é um grumete branco, dos olhos azuis, com um aspecto afeminado. Então, nós temos ainda as reiterações do modelo, né, colonial do homem sobre a mulher, do patriarcado, de alguma forma. E também nós temos um final fatal, um final fatalístico, né, vamos dizer assim, tomado de ciúmes, o Amaro mata a Aleixo. Desculpa, eu dei spoiler, né? Mas eu acho que a história é bem conhecida de vocês, né? Então, essa literatura que a gente chama, alcunha, hoje em dia, por conta de denominações ou acepções do campo político, a gente pode trabalhar várias denominações, né? Primeiro, citou-se aqui também a literatura como um cunho erótico. Muito se vinculou à literatura, essa literatura feita com essa temática, com o viés, né, sexual. O devir humano do homossexual era só o quê? Sexo. Já dizia Foucault que o problema não é dois homens entrarem numa casa ou num quarto e fazerem o que quiserem entre quatro paredes. O grande problema é que eles saíssem de mãos dadas, sorrindo no outro dia. Era esse o grande incômodo. É esse o grande incômodo da sociedade. Então, esses slides não é a primeira vez, né, Hannah, que a gente debruça-se sobre esse assunto da literatura LGBT. O que é a literatura LGBT? Para que serve? O que é? Né? Como vivem esse povo que lê, que consome, que escreve? Eu lembro lá na Casa das Rosas, em São Paulo, a gente discutia já esse assunto. E eu estou aqui novamente para falar sobre esse assunto candente, sobre essa preocupação. E aí vem o viés político novamente, que é a preocupação em reafirmar nossas subjetividades. Pode passar. Eu inverti, né? Porque eu fiz um outro trabalho, eu inverti os slides, mas dá para passar então? O próximo. Eu começo sempre com esse dado da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu estive gestor público, gestor na
Secretaria da Diversidade Sexual em Brasília durante 2 anos. E a gente trabalhava com políticas públicas e com o público LGBT. Então, na época, saiu esse dado oficial da Secretaria da Presidência da República de Direitos Humanos, e aí eu faço um paralelo. Aí, resumidamente, vocês estão vendo aí, não precisa ser grande expert para entender o que acontece. Nós temos aí o perfil das vítimas e o perfil dos suspeitos nos crimes que a gente denomina, de uma forma genérica, de LGBT-fóbicos, né? E, abrindo um parênteses, é bom que se faça a nominação casuística para cada situação. Não se mata uma trans ou uma travesti da mesma forma que se mata um gay ou uma lésbica, não é? As motivações são diferentes. Então, que nomine lesbofobia, travestifobia, homofobia. Então, a gente está vendo aí que o perfil, né, das vítimas é homossexual masculino. E do agressor ou do potencial suspeito é também masculino, heterossexual. E aí eu volto lá para a minha fala inicial. Boa tarde a todas. As mulheres aqui o tempo todo, a vida toda, foram acostumadas a ouvir todos como se fossem integrantes desse conjunto, desse nacional ou dessa coletividade. Não é? Não é assim? Então, a nossa língua, aí eu faço, claro, é uma pretensão minha fazer uma extensão, né, dessa violência simbólica da língua para a violência física. Mas aí eu passo para o outro slide, por favor. Não, o anterior, desculpa. Que é uma pesquisa da professora Regina Del Castanho, lá da UNB, que ela fala sobre a questão da representatividade. Ela fez uma pesquisa, eu acho que de 2009 a 2014, salvo. Ela sempre está atualizando essas pesquisas. Então, o teor é o mesmo. O que está se fazendo da literatura nacional? Quais são os personagens? Quem é esse escritor? Qual é o mote dele? Então, a gente vê aí que é o quê? O escritor, geralmente, ele escreve sobre si, geralmente ele é branco, ele é citadino, ele é bem educado. Muito pouca escritura de mulheres, para mulheres ou por mulheres. E aí, quando a gente entra no filão da questão da literatura LGBT, isso quase não existe, não é? Dentro desse filão, dentro dessa perspectiva. E aí eu faço esse paralelo em relação à questão da violência, né, simbólica ou violência física, que aí a simbólica vem com essa falta de representatividade na literatura. E aí a gente entra, acho que pode passar os slides, só para orientar. Pode passar. Aí eu botei assim, né, uma brincadeira. O que é isso? O que é literatura? Para que serve? Como identificar? Como vivem? Enfim, uma brincadeira. O que é literatura LGBT? Ela é feita, como o professor Gilmar, ela é feita por pessoas LGBT? Eu posso ter um olho engendrado e fazer essa literatura? Ou a literatura tem a ver com a recepção, o público? Hoje em dia a gente vê, né, aí eu já vou antecipando algumas questões, a gente vê que pessoas que não são declaradas, né, LGBT escrevem sobre literatura LGBT. O nosso guru, né, o Adolfo Caminha, ele era, né, ao que tudo indica, heterossexual. Mas, eu estava pesquisando, ele teve como dizia o professor Denilson Lopes, ele vivia nos espaços onde a homotextualidade acontece, que são os navios, né? Ele era marinheiro. Aí o Ateneu vem o quê? Os seminários, os internatos, né? Então são espaços de produção da performatividade. E o professor Denilson Lopes vai falar sobre a questão da homotextualidade, que são temas que são próprios dessas experiências. Então, eu advogava, quando eu era editor da editora Escândalo, a editora Escândalo teve uma vida bem curta, né? Foi 2003 a 2011. Não, 2009 a 2013, por aí, 2013. E a gente
trabalhava essas questões, e eu advogava muito para uma literatura com viés político e feita por gays. O mercado, depois a gente vai ter uma palestra, né, sobre o mercado editorial, a gente vai ver que isso diversificou bastante. Mas o que eu acho interessante trazer para essa discussão é que a gente não precisa ter lugar de fala. Posso estar sendo errado, mas a gente tem um lugar com a fala. Acho que o mais importante, claro, eu não posso falar sobre a questão trans como um movimento social. Eu posso falar com o movimento, não é? Mas de forma artística eu posso falar, não tenho um lugar de fala, mas eu falo com o movimento. Eu falo para o movimento, não com o local de fala. Mas isso é uma questão, né, uma questão que a gente pode discutir. Porque nós LGBTQ+, nós precisamos nos unir, né, unir forças. Claro que a experiência de vida, a subjetividade de cada um, ela é própria, então o local de fala é de quem tem a experiência corpórea, ou a corporidade, mas nós, que não somos, por exemplo, eu não sou T, né, mas eu posso falar para ou com o movimento. Bem, isso é uma outra discussão. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bem, como o tempo é cronometrado, eu não queria fazer uma coisa muito academicista, eu queria trazer essas questões que são preocupantes nesse momento. E aí a gente retorna a algumas ressignificações. O queer, né, ou viado, né, a gente começa a ressignificar, né? A gente começa a trabalhar de forma avessa, para que a gente não sofra mais com essas determinações, né? E a literatura LGBT, ela vem nesse sentido, e aí eu reforço o viés político, ela vem como a força da representatividade. E eu falo isso porque, tomado desses temas e dessa iminência, essa urgência desse tema, eu tenho me debruçado nos estudos sobre a questão T. E eu escrevi, né, vai ter um lançamento do livro, Uma Questão de Jeito, que eu vou falar um pouco rapidamente sobre o motivo da escritura desse livro. Exatamente, professor, obrigado. Então, esse livro é resultado de um projeto que se denominou Projeto de Literatura e Diversidade Sexual, que teve o auspício do Ministério da Cultura e da Biblioteca Nacional, que a gente rodou 6 capitais brasileiras que tinham déficit de leitura. Uma delas era Fortaleza. Nós viemos aqui, e aí vocês vão ter que me perdoar, mas eu esqueci as escolas que eu trabalhei, mas foram escolas municipais com os alunos do 3º ano do ensino médio, no finalzinho do ensino médio. Nós viemos com uma oficina que a gente trabalhou a questão. Aí eu tenho uma parte teórica, aí havia aquela taxonomia, o que é gênero, o que é identidade de gênero, o que tem um biscoitinho. Já ouviu falar do biscoito sexual? O que é identidade de gênero, o que é orientação sexual e o que é biologia. Nunca viram o biscoitinho do sexual? Eu acho que ele não está aí nesse slide. Mas, enfim, a gente fez 3 encontros em que a gente discutia essa questão da diversidade sexual com o viés, com o lastro aí da literatura. Alguns excertos de alguns textos foram trazidos. Tinha uma parte também de uma produção textual e, no final, a gente tinha alguns esquetes de teatro, porque eu também sou dramaturgo. E, em determinado momento, numa dessas andanças pela capital de Manaus, né, em Manaus, eu estava falando sobre, nessa parte teórica, que é o primeiro dia, é um encontrão com alunos e professores, eu estava falando sobre nome social. Aí eu estava relembrando ali, eu vi a professora Berenice Bento, né, de alguns livros ali na nossa feira, e ela falava sobre o nome social, que é uma identidade precária, porque é provisória. E aí, de repente, eu falando sobre isso, tematizando questão teórica sobre nome social, uma aluna levanta a mão e se identifica, se autodeclara travesti. Vamos ver a situação. 15 anos, a idade certa, né? Ela está no finalzinho do período, 15 anos, travesti, acolhida por uma escola que era intitulada Escola Gay e pela família. Eu fiquei com a voz embargada, porque os registros que nós temos é de que essa aluna não deveria estar na escola. Porque a escola é o espaço que mais segrega
essas subjetividades, principalmente as que mais saem do parâmetro. Então, a gente trabalhou, eu fiquei muito impressionado com essa história de vida. E aí eu comecei a pegar relatos da professora Luma Andrade, que é daqui também, né, do Ceará, a primeira doutora travesti. Enfim, foi um mosaico de informações para que eu construísse essa personagem, que é a Clara desse livro, Uma Questão de Jeito, em que o primeiro problema da vida dela, ou do professor Luiz, é a questão do nome social. Ele desconhecia, vou dar um spoiler, comecinho do livro, ele desconhecia a questão do direito ao nome social e ele revela o nome dela, né, no masculino. Então, o primeiro embate da aluna com o professor, no primeiro dia de aula dele, foi a questão do nome social. E aí é como se fosse pretensamente uma história de um romance de formação em que nós observamos a transformação desse professor e dessa aluna nesse período letivo. E aí eu volto para a questão da literatura, que é a questão da representatividade positiva. Nós precisamos de... Vocês podem questionar comigo, porque faz parte da vida, morrer, frustrar-se, mas todos os exemplos, pelo menos a boa maioria, uma boa parte da nossa literatura que tem personagens homossexuais, eu também sou vítima disso. Eu escrevi 3 romances, os 3 personagens ou se suicidam ou não são contemplados com amor. Então, é necessário que a gente faça uma reconstrução, né, uma desconstrução, então desconstrução desses personagens, e que a gente traga para essa juventude que está tendo mais acesso, personagens que possam ser influenciadores. Eu nunca tive um exemplo de um personagem que se autodeclarasse homossexual e que fosse feliz. Nunca li. Eu acho que se eu tivesse tido um exemplo de uma literatura não canônica, né, que se chegasse ao meu alcance, eu pudesse ter uma identificação positiva com o personagem, eu teria tido menos problema. Então, pensemos na literatura com esse propósito, não só político, mas autorrefratário, identitário, que a gente possa discutir essas questões de forma cidadã, não é? De forma a garantir direitos e a existência dessas subjetividades. Muito obrigado. Bom, quero agradecer o Gilmar e o Roberto, que foram meninos bons, né? Respeitaram o tempo, não tive trabalho nenhum. E do Roberto, eu queria destacar isso que ele fala da língua, né? Eu me lembrei aqui, enquanto você falava, do Roland Barthes, que tem um livro chamado Império dos Signos, em que ele vai dizer isso, né? Ele vai desvendar, digamos, essa mentira que também se conta que a língua é neutra, né? E ele vai dizer, não, a língua é muito perversa, a gramática, ele vai debater um pouco sobre isso, e também a importância de você falar da literatura enquanto viés político, né? A literatura LGBT, que mais, e a literatura em si como viés político. E como a gente tem pouco tempo, eu vou abrir agora o debate, mas a gente só tem espaço para 5 perguntas, ou 5 explanações, né? Não precisam necessariamente de serem perguntas. Quem gostaria de começar? Tipo plateia tímida. Eu queria fazer um comentário, então, porque antes de entrar aqui, eu estava vendo ali nas editoras, e é tão interessante o lugar que a gente se coloca, né, dentro da literatura, porque a gente naturaliza esse discurso, disso que eu estava falando antes, dessa universalidade, dessa forma de fazer literatura.
e numa editora que trabalha até com o nicho LGBTQ+, eu conversando com a moça, e ela me dizia assim, que tem uns livros muito bons, que inclusive as personagens, elas têm personagens lésbicas, mas assim, não é o centro da questão. Meio dizendo assim, eu acho que ela quase se justificando, o livro é bom, mesmo tocando nessas questões, né? É como se tocar nessas questões fosse só uma bandeira e não se tratasse de literatura, né? Eu achei interessante pensar sobre isso e como a gente vai justificando, porque a gente é acostumado a estar nesse lugar de trás, né? Esse lugar que, enfim. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Benedito Gastão Mendes, sou africano, estudante do Unilab. Sou licenciado em Ciência, Natureza e Matemática, especificamente em Matemática. A minha pergunta era a seguinte, eu queria saber como que essa literatura de diversidade sexual, como se ela se reflete na literatura africana. Como ele se reflete, ou seja, eu vi que você citaram vários autores, né? Até parece que ele falou de um autor moçambicano, se não me engano, né? Mas eu gostaria de saber como ele se reflete sobre isso, se existe, como a gente sabe aqui no Brasil tem esse ensino, relação à África, né? Então, como que esses são os ensinados em relação a essas diversidades sexuais? Como se reflete na literatura africana? Tá bom, posso sentar? Pode. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Aplausos para o... Como é o seu nome? Benedito. Palmas para o Benedito. Engraçado, eu vou tocar em um assunto, assim, talvez de forma superficial, porque a gente sabe que existe um histórico de algumas... de algumas religiões, né, na África, né? Aí a gente fala sobre a questão das várias invasões que foram feitas durante a existência da própria África, mas a gente sabe que elas foram sempre suprimindo essa questão da homossexualidade. Em alguns países da África, né, a homossexualidade é crime, né? Se cometido, acho que alguns têm até pena capital. Então, é difícil, eu não tenho, aí a gente entra naquele campo, não é, da ocidentalidade, aí eu lembro agora do Said, né, do ocidentalism, né, enfim, a gente não trabalha essas literaturas, né, elas vêm, essas literaturas africanas ou de países lusófonos, elas vêm de forma extraordinária, né, por algum encontro, algum convite, né? Então, da minha experiência, eu não recordo, talvez algumas escritoras lésbicas, eu não sei, mas de homossexualidade masculina eu não tenho nenhum nome, né, de escritor africano. Talvez sul-africano ou que imigrou para os Estados Unidos, né? Então, eu desconheço. E talvez eu não sei, talvez aí nós tenhamos se existir dentro dessa literatura africana, nós tenhamos outro componente, que é a questão da supressão capital dessa existência através da pena de morte. Então, talvez tenhamos aí outros compostos que componham essa literatura, essa narrativa desses povos, né, dos africanos homossexuais. Então, eu desconheço. Eu diria que nós, na verdade, temos uma lacuna muito grande em relação às literaturas africanas, né? O que nos chega é muito enviado pela indústria editorial, né? Mia Couto, o Agualusa, assim, a gente não conhece um outro que era
Mãe, estou esquecido agora, que fez muito sucesso, é Walter Hugo Mãe, que é português? É português? Tá, então esqueça. Tem a angolana que a professora falou, que fez referência. Mas assim, não dá para saber muito, né? Na verdade, a gente continua com um déficit muito grande em relação à África, que, embora tenhamos estudos em ensino médio fundamental de África, mas ainda me parece, desculpa, ser uma coisa muito folclorizada. Não sei até que ponto se tem interesse mesmo em ver o que seria uma África. No caso da Unilab, a gente tem tentado problematizar essa lacuna, né, como o professor disse, e alguns personagens vão aparecendo, por exemplo, quando são descritos rituais. Existem etnias que homossexuais são sacerdotes, né? E isso vai aparecendo, mas ele não vai aparecendo como comunidade LGBTQ, né? Isso vai aparecendo um personagem que está ali daquela vivência. Mas eu posso dizer que há um desafio grande e há muitos obstáculos, né? Porque, como também disse o Roberto, os nossos conceitos ocidentalizados também não abarcam a pluralidade de várias culturas. Mas, certamente, a nossa convivência com os africanos e africanas tem nos trazido muitos ensinamentos, né? E eu acho quase inadmissível que, por exemplo, a gente tem uma universidade como a UFC, em que isso pouco é debatido, né? De repente, essa parceria Unilab e UFC, a gente possa dialogar mais, problematizar mais, porque não faz sentido, né, a gente não debater isso. Agora eu lembrei do professor Cadu Bezerra, que é da Unilab, então você pode procurá-lo. Salvo engano, ele tem pesquisas nesse sentido. O professor Cadu Bezerra, ele é especialista também nessa área de literatura africana, né, também, e também com o viés LGBT. Boa tarde, professor Gilmar, Roberto, Joami, meu nome é Benedito também. Eu estou terminando o doutorado em literatura aqui na Universidade Federal do Ceará, e eu pesquiso uma afetividade, mas ainda uma afetividade ainda mais proibitiva e restrita, né? A minha pesquisa é a infância, é uma afetividade, infância e culpa na literatura. E o meu corpus é literatura infantil, certo? Então, assim, eu queria, um grande dilema para mim, enquanto pesquisador, saber para onde essa literatura que a gente vê, essa literatura LGBTQ+, né, aonde ela se insere, sabe? Como é que ela se sedimenta e se consolida na sociedade, né? Por que canais? Por que veículos? Eu acho que ainda é uma literatura muito marginal, ainda não tem um respaldo institucional, sabe? Às vezes parece que ela chega nas escolas, que ela chega nas universidades, mas ela não chega, sabe? É isso que eu queria colocar para vocês, assim, como é que o professor Gilmar, para o Roberto, né, para a Joami, como é que essa literatura, vocês acham que essa literatura, ela vai conseguir, né, ter quando ela vai conseguir ter um respaldo institucional maior? Obrigado, Benedito, ou Benito. Eu tomo a liberdade de falar primeiro porque eu não sei se você sabe, tem um livrinho aqui que eu escrevi, chama-se O Mocinho, o Herói, o Mocinho, o Herói e o Herói e o Mocinho podem ser gays. Foi uma pesquisa que eu fiz justamente sobre literatura infantil casuística. À época, quando eu estava terminando a graduação em letras, 2 livros chegaram às minhas mãos. Não tinha tradução ainda para o português. Tango and Tango Makes Three e King and King. Então, esses livros foram...
King foi adotado nos Estados Unidos em algumas escolas. Foi maior que Procó, bateu na justiça, porque no finalzinho do livro existe um coração, né? E nesse coração, escondendo superficialmente o beijo dos dois do príncipe. Enfim, a história do príncipe que a mãe obriga ele a se casar, uma mulher. Prepara tudo, todas as mulheres, faz uma convocação, todas as princesas de todo mundo são contempladas. Todas têm uma diferença, uma beleza especial, mas nada atraía a ele, a não ser o irmão de uma delas. Aí, no finalzinho, a mãe aproveita, faz o casamento, tudo certo. O outro livro tem um viés biológico, não é? Isso aconteceu na... Você sabe a história? 2 pinguins machos, isso aconteceu num zoológico de Nova York, 2 pinguins machos adotaram uma pedra, fizeram um ninho e ficavam revezando, e aí um tratador se apiedou da situação, pegou um ovo que uma fêmea deixou de lado, eles chocaram e os 3 viviam juntos. Então, era isso que a gente tinha naquela época, agora eu vou falhar a memória, 2009. 2009 era o que tinha de literatura infantil nesse sentido. E aí eu fiquei também muito impactado com essa questão. Como é que é espinhoso a questão da sexualidade dentro da escola, ainda mais para a tenra idade, né? Então, é um assunto que é muito delicado de se pesquisar. Eu acho que você está achando dificuldade porque existe pouca coisa. Tem muita literatura produzida recentemente, não é? Muita coisa. Valci Carrasco é um que faz também, né? Márcia Leite tem vários agora, né? Não, mas depois que eu fiz a pesquisa, tem muito. Mas antes de eu entrar nessa, eu fiz uma pesquisa em Brasília, com todas as escolas particulares e públicas, então, nenhuma trabalhava sexualidade, né, até naquele período, e nenhuma escola tinha livros que tematizassem ou sexualidade, né, ou homossexualidade. Então, foi feita essa pesquisa, eu usei o professor Paulo Moita Lopes, Bruno Bettelheim, que é análise psicológica dos contos de fada, que aí a gente começa a rever esses conceitos, né? Que aí a gente consegue perceber que existe a questão da sexualidade muito aflorada dentro dos contos de fada. João e o pé de feijão, o feijão que cresce de uma forma redonda para cima é o falo. Quando se corta o falo, se desliga do pai, que é aquele monstro, não é? Então, a gente tem toda uma significação em relação a essas questões. E a literatura LGBT, nesse sentido, ela vem também trabalhar a questão das diferenças. E aí a gente entra, mais uma vez, nesse viés político de tentar trabalhar de uma forma inclusiva, não é a partir de então, agora, só adotar livros com literatura infantil, com essa abordagem, mas é trabalhar as diferenças. Porque quem é professor aqui sabe, ainda mais de alunos da mais tenra idade, é muito difícil, como falava a professora Guacila Louro Lopes. Eu, como professor, não estou nem aí com essa diferença. Eu quero dar minha aula para o aluno que é normal. Mas a gente encara todo dia na sala de aula os diferentes. Então, é um caminho, tem outros trabalhos que agora eu não vou lembrar, né, na minha pesquisa, mas eu aconselho você, né, posso até presentear você com o livro. É uma pesquisa interessante nesse sentido, porque ele vai trabalhar toda essa construção do masculino, né, entra até um livro do Trevisan, que é 7 balas no buraco só, né? Pois é, então, é esse o caminho. Mas, hoje em dia, tem muita literatura produzida nesse sentido. Então, você pode pesquisar, nesse sentido, os autores que estão sendo estudados na academia, né? Porque aí já existem outros pedagogos, né? Enfim, essa é a minha contribuição. Com relação a essa discussão na universidade, por exemplo, passa por decisões curriculares também, né? E aí, as decisões curriculares, elas não são só técnicas, elas são políticas também. Então, eu tenho muitos colegas que vão fazer esses estágios nas escolas e criticam as escolas são muito conservadoras, é muito difícil escola, etc, etc. E aí eu pergunto para eles, e esses professores foram formados aonde? Nós formamos esses professores, né? Então, é um ciclo, é uma rede.
E se a gente não vai modificando algumas coisas aqui, a universidade ainda tem autonomia. Então, se a gente não vai modificando algumas coisas na universidade, como é que a gente vai esperar que a escola, que está muito mais amarrada, né, com esses sistemas políticos aí estruturais do que a universidade, como é que a gente vai esperar que isso mude? São questões assim. Como é seu nome? Juliana, nós temos aí várias questões. Vamos lá. Você falou uma escola, deve ser uma escola privada. Tá. Toda escola tem um plano pedagógico. Aí eu faço uma pergunta. O que vocês fazem em reuniões de pais e mestres? A questão da pais e mestres, né, ela é muito mais voltada para a educação do ensino, né? A escola tem a missão de ensinar, não de educar. Lógico que ela tem uma responsabilidade social muito grande, mas a educação ela tem que vir com os pais. O pai, por exemplo, ele não gosta de ouvir críticas sobre o seu filho. Ele gosta que o seu filho seja elogiado. Então é muito difícil até para o professor abordar um pai ou uma mãe quando a criança é problemática, sendo que muitas vezes o problema não está na criança, está nos pais. Pois é, mas aí a gente entra na questão desse plano pedagógico. Nós temos aí um tripé, né? Comunidade, família e escola. Então, nós temos que fazer esse diálogo. O diálogo tem que ser criado. O que acontece? Porque nós estamos trabalhando uma questão mercadológica. Se eu estou levando meu filho para uma escola, se eu tenho uma orientação que seja, se eu sou ateu ou se eu sou católico, eu posso fazer uma escolha para esse meu filho nesse sentido. Se eu tenho problemas para lidar com assuntos espinhosos ou que eu não trabalho dentro de casa, eu levo para uma escola de orientação católica ou religiosa, vamos dizer assim, religiosa. Porque eu sei que, pelo conteúdo programático, por esse plano pedagógico, esses assuntos não serão abordados até uma certa... Talvez não sejam. Mas aí a gente entra na LDB, que é a lei nacional, que ela está acima disso tudo, da minha escola privada e da escola pública. É a questão dos temas transversais. Isso está lá na LDB. O professor, o de biologia... Claro, a gente não vai trabalhar a biologia, né, para os alunos, enfim, a gente tem que ter esse acompanhamento. Mas o professor de biologia, ele não é obrigado, mas ele pode sensibilizar
Porque quando a gente trabalha a questão na biologia da sexualidade, quer dizer, não sexualidade, da reprodução, a gente só trabalha os aparelhos masculinos e femininos. A gente não entra, por exemplo, no tema transversal, que é a questão de quê? Para os alunos, para os jovens, doenças sexualmente transmissíveis. O professor de biologia chega, esse é o aparelho feminino, esse é o masculino. Pronto. O que vocês andam fazendo? Vocês já têm vida sexual? Isso tudo pode ser trabalhado, claro, tudo é negociado. Essa é a palavra da vez, eu acho. É negociação. Agora, a escola ela tem esse tripé. É indispensável pensar que só a escola vai educar. Existe um projeto meio maluco, a gente pode discutir também, que não é nem da seara dessa pessoa, mas ela entrou na educação com um projeto de lei em relação, quer dizer, uma medida provisória em relação à questão da educação familiar. Você acabou de dizer que são discrepantes e dissonantes, às vezes, essa educação que eu tenho em casa e tenho na escola. É trabalhar de forma integrada. A escola não pode se eximir apenas ou puxar para si a educação desse aluno. Por isso que a reunião de pais e mestres ela é interessante nesse sentido. Vamos conversar aqui, já que nós estamos num coletivo, o que vocês acham a gente tematizar esse assunto para os alunos do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio? Existe uma proposta do plano pedagógico de se tematizar os temas transversais que estão dentro da nossa LDB, da nossa lei geral ou da nossa Carta Magna. Como vamos trabalhar isso? É uma questão de comunicação. Eu não posso chegar na sala de aula com meus vieses ideológicos ou principiológicos e aí não, com o professor não. E tem que ter o debate. Isso é tão difícil, tem que falar aberto. Por isso é tão difícil. Mas eu observei nessas andanças com esse projeto que os professores, boa parte, eu me incluo nisso às vezes, eles não estão preocupados com isso. Quando eu cheguei com a proposta, para os professores, para a gente trabalhar e capacitá-los em relação a essas questões mínimas, frugais, o que é sexualidade, o que é uma pessoa trans, o que é um travesti, o que é orientação sexual, ninguém queria. Eu sou da matemática, mas um professor aqui, acho que aqui numa escola, não vou dizer qual é a escola particular, mas na aula de química ele trabalhou a questão dos prótons e elétrons, colocando um menino e uma menina. Menino e menina se atraem. Menino é positivo, menina é negativo, se atraem. Então, eu, na área de matemática, não posso trabalhar questões de gênero? Posso. Aula de português. Trabalhar adjetivo. Menino usa azul, menina usa rosa. Não, meu pai usa rosa. Precisa entrar na questão de gênero? Não. A mulher é fofoqueira. Mas o meu pai é fofoqueiro. Eu, como professor, posso fazer isso, sem entrar no mérito. É desconstruir. Mas ela porque ela não está negando isso que está dizendo. Ela não está negando, tem que ter o diálogo. Só que o diálogo é difícil de acontecer. Porque tu está falando na ICB e tudo, beleza. Na teoria, não é pode. Na prática é difícil. Pois é, o que a professora Guacira Louro falou. Existe uma preocupação com essa normalidade. Eu estou preparando meu plano de aula, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou falar, mas não estou preocupado com que esse aluno afeminado, ou essa menina mais masculinizada, eu não estou preocupado com eles. Eu não estou preocupado se a fulana sofre sistematicamente intimidações dentro da sala de aula. Só que aí eu entro, quando eu faço essa palestra de capacitação, eu entro com uma lei federal que foi no finalzinho do governo da Dilma, que é a lei anti-bullying, que a escola pública, a privada, pode ser acionada judicialmente, e a pública também, os seus diretores, e até o Estado pode ser penalizado se a intimidação sistemática, que é o bullying, ela for feita, como se diz, sistematicamente, e a escola não tomar nenhuma providência. Então, eu não posso, como professor, ficar fazendo vistas grossas a essa diferença. Não posso. Aí, só reiterando, o professor pode ser também responsabilizado se ele é cientificado dessa intimidação sistemática, seja em qualquer seara, raça, sexo, orientação sexual, enfim. A lei está aí.
Não, mas não é um diálogo, é diálogo, dialética. Ainda é difícil, na família, tratar desse assunto. Não mais para uma escola, entendeu? Então, é uma questão cultural que vai ter que ser mudada aos poucos. Onde, por exemplo, você disse que não vê autores héteros escrevendo romances LGBT. Isso não será continuar mudando. Eu sou escritora, eu escrevo romances LGBT e eu sou hétero. Então, esse é o cenário que vai mudar. A tendência é mudar. A tendência é as pessoas simplesmente aceitarem o próximo, independente de quem ele seja. Aí eu retruco com a pergunta: o que a escola, no caso a sua, ou as escolas, né, da sua mãe, né? Enfim, o que essa escola particular, essa escola privada, está fazendo para essa resistência? Essa resistência dos pais. O que a escola tem feito, já que é uma obrigação da LDB? O que é difícil, não desafiante tratar esse assunto? Fala que é difícil tratar esse assunto. É porque a gente está com. O pessoal está aqui já cortando a garganta da gente por causa do tempo, porque vai ter agora a apresentação do vídeo da Cassandra Rios, né? Então, a gente não pode também extrapolar o horário. Mas, se vocês quiserem, a gente pode discutir isso lá fora, enfim. Gente, a gente vai ter que finalizar. Agradeço a presença de todos e todas. Obrigada. Gostaria de agradecer ao professor Gilmar de Carvalho, agradecer também ao escritor Roberto Muniz Dias e à professora Joami pela excelente discussão sobre a literatura de temática LGBTQ+, no Brasil. A FLIDS conta com o apoio do Instituto Cultural Iracema, Centro Cultural Belchior, Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Governo do Estado do Ceará. E entre os parceiros, a Aeroway, Cantinho do Frango Sul, deputados Luiziane Lins e Elmano Freitas, Hotel da Vila, Hotel Ibis, Perua Convicta, Topping Tour e Varandão da Vila. E agradecimento à escola.